Bom dia pessoal, tudo bem? Estão ouvindo ou não? Oi? Tá ok? Bom dia. Estamos em mais uma edição, né, da pesquisa sorológica, junto com ela também uma atualização, né, dos dados relacionados à expansão da Covid-19 na cidade de Teresina. Vamos começar com a pesquisa sorológica, mais uma edição, foi realizada nesse fim de semana. 900 exames foram feitos. Pode subir a apresentação. Oi? Talvez. Então, basicamente, é a nossa 17ª etapa da pesquisa, que foi realizada entre dia 7 a 9 de agosto. E a nossa 16ª entrevista sobre esse tema. A quantidade de positivados em torno de 20%, ficou nessa faixa aí, patamar 20 e poucos por cento, já está há uns 4, 5 semanas. Aproximadamente 172 mil pessoas positivadas na cidade de Teresina. Está sendo ainda, não? Tá ok. Aproximadamente 172.969 pessoas positivadas. Se comparadas com a quantidade de pessoas oficialmente positivadas, basicamente são 10 vezes, né? Que mostra uma tendência, né, que ao longo do tempo se confirma, né, que a quantidade de pessoas que são positivadas não registradas tem diminuído, né? Mas mesmo assim a subnotificação continua muito grande, ou seja, a estimativa é que a cidade tem 10 vezes mais casos positivados daqueles que foram oficialmente confirmados através dos exames. Pois bem, isso diz que para cada um dos casos oficiais, você tem 9 casos não oficiais. O que bate, né, com a ideia de que a doença tem 90% das pessoas que são contaminadas, basicamente essas pessoas não têm nenhum tipo de sintomas e, eventualmente, por não terem nenhum tipo de sintoma, não fazem nenhum tipo de exame, portanto, não são detectadas pelo sistema oficial. Pode passar. Mas nota também que caiu muito desde o início. Né? No passado nós tivemos notificação de 65 vezes, 45 vezes, caiu muito. E mostra também que, ao longo do tempo, a capacidade de testagem da cidade cresceu muito, né? Então, é um fator importante, né? Especialmente nesse momento de reabertura. Se a gente dá uma olhada na evolução da doença, basicamente, lá das primeiras pesquisas lá do início de meados de abril, ela veio crescendo e chega num determinado topo, depois ela dá um salto e fica no topo aí na torre do... Aí, o mais alto que teve aqui foi 217 mil, né? E o mais recente 173 mil, ou seja, está no o patamar alto, né? Girando em torno de 200 mil. Né? Uma coisa curiosa é que nas últimas 3 pesquisas as últimas 4 pesquisas tem um comportamento negativo. Mas se a gente fizer uma curva, né? Eventualmente essa curva está meio achatada nas últimas 4 semanas, né? Como se a gente estivesse assim, de fato, atingindo um platô. Agora, a gente não pode esquecer também que isso aí não é um número determinístico, né? Isso é uma estimativa que tem, obviamente, a margem de erro. Né? Então, a gente pode dizer com alguma segurança que nas últimas 5 semanas a gente está numa margem que atingiu um platô determinado. Vai passar. Quando a gente vai comparar o IgG positivo, né? O IgG positivo é aqueles que é o azul claro, está nesse gráfico, o IgG positivo está representado pelas barras azuis claras. Né? E o IgG a barra amarela representa a mistura de IgG positivo e de IgM positivo. Então, você nota, primeiro as barras claras, elas aparecem timidamente, depois crescem, e já são dominantes. Né? Você nota nas últimas 3 pesquisas, né? As barras claras já são dominantes, nós já temos aí
a última pesquisa mostra 90.290 pessoas com IgG positivo, ou seja, a grande maioria dos positivados são positivados de casos antigos, que é justamente esse exército de pessoas que tem IgG, que na realidade serve como uma espécie de barreira, né, para a diminuição da propagação da doença. A gente nota também que a mistura de IgG positivo e IgE positivo, ela tem sido decrescente, né, ao longo do tempo, ela está diminuindo. Vamos passar para outro painel que mostra. Pode passar. Não, aqui não passou, não. Agora foi. Aqui nós temos a barra verde, né, que é IgM positivo, ou seja, aqueles que estão na data da pesquisa com o anticorpo para uma infecção que estava ativa, né. Então, você pode notar que o IgM ele vem numa ascensão, chegando a determinado patamar, o maior patamar foi aí de 25 aliás, o maior patamar foi de 5 a 7 de julho. Aí depois vem decrescendo lentamente. Nos meses de julho, teve um decréscimo bem mais acentuado. Agora, nessa última semana, teve um pequeno acréscimo, né? Semana passada estava 10.051, né? 10.551 positivados com IgE, e essa semana foi para 11.502, ou seja, está dentro da margem de erro, mas isso já chama atenção, quer dizer, é a primeira vez que, nas últimas, desde meados de julho, que isso não acontecia, né? Mas enfim, está dentro da margem de erro, e a gente não pode falar em tendência de aumento do IgM, né? Mas já não teve nenhuma queda como teve no passado, talvez a tendência seja estacionária em relação a IgM positivo. Pode passar. Próximo slide. Pronto, é basicamente essa evolução do IgM, né? Crescente aí nos meses de maio até início de junho, depois ficou um determinado patamar, depois tem uma queda, no mês de julho cai muito, né? E aparentemente está no patamar, aparentemente nas últimas 2 semanas, ele ficou no patamar mais instável, entendeu? Ou seja, não existe assim, uma tendência à queda, mas também aparentemente não tem uma tendência a uma evolução, né? Está como se fosse uma faixa estacionária. Então, a gente pode ter aqui algum tipo de evidência de que a reabertura econômica, né, ela muito embora não tenha levado a um ressurgimento, né, da doença na cidade, mas provavelmente ela evitou que a doença caísse de forma bem mais rápida, né? Então, talvez seja esse um dos resultados palpáveis da reabertura econômica que começou a partir do dia 6 de julho. Pode passar. Se nós formos calcular o R0, a gente percebe que o R0 retorna, né, a ser um pouco maior do que 1. No passado, a gente estava vendo sempre que o R0 ficava um pouco acima de 1, um pouco abaixo de 1. Nas últimas 3 semanas tinha ficado consistentemente abaixo de 1. E agora, pela primeira vez, ele retorna e ficou um pouquinho acima de 1. Como nós estamos trabalhando não com o número exato, mas com uma estimativa, né, então a gente... esse R0 de 1,09 é compatível com a doença que esteja ou estacionária, como eventualmente aquele gráfico está induzindo, né? Ou seja, reforça a tese de que, através dos dados da pesquisa epidemiológica, a reabertura econômica, ela, muito embora não tenha contribuído para o crescimento repentino da doença, um ressurgimento, mas ela evitou uma queda mais rápida da doença e está fazendo com que essa doença fique estacionária, tenha ficado estacionária nas últimas 2 semanas. Bem, quando a gente faz a olhada na cidade através das regiões, percebe que na semana passada a região leste foi pouco atingida, a região norte foi bem mais atingida, assim como a sudeste e a sul. Ou seja, uma característica da semana passada. Esse processo ele poupou muito na semana passada na região leste. Vamos passar.
Em relação com relação ao sexo, basicamente as mulheres que têm 53% da população, elas têm 67% dos infectados. 2/3 das mulheres, 2/3 dos infectados são mulheres. E os homens, que correspondem a 47% da população, têm apenas 33% de infectados de IgM na semana passada. Ou seja, é uma tendência que foi quebrada na semana passada, mas que persistiu agora de novo, né? As mulheres são as mais infectadas. Muito embora, quando a gente vai dar uma olhada nos quadros de óbito, isso acontece justamente o contrário. Quando a gente dá uma olhada na faixa etária, na idade, aconteceu, quer dizer, também uma característica do que já era esperado, quer dizer, a meninada de 0 a 14 anos, basicamente todo mundo foi negativado na semana passada, apesar de nessa faixa de faixa etária, nós temos 23% da nossa população. Os jovens também, os adolescentes de 15 a 24 anos também foram poupados. E todas as outras faixas etárias tiveram uma representação acima, né, tiveram uma positividade acima da sua representação em termos de faixa etária. E se destaca muito, né, o pessoal adulto mais jovem, né, o pessoal de 25 a 34 anos, né, o pessoal que teve 33% dos positivados e só tem 20% em termos de participação na faixa etária. E uma boa notícia também na semana passada é que os maiores de 70 anos, que tem 3% da população teresina, 0 foi positivado. Ou seja, provavelmente ficar em casa está valendo a pena, tanto para as crianças quanto para os mais velhos. Obviamente, é uma coisa que tem que ser preservada, mesmo nesses momentos de abertura econômica. Vou passar. Em termos de ocupação, cresceu muito, né, o pessoal de carteira assinada e funcionário público, que foi positivado. Nessa semana passada, corresponde a 50% dos que tinham IgM positivo, o que mostra, acho que é efeito da abertura econômica, né? Também um pouco acima da sua representação na população está a participação dos profissionais liberados, empresários e dos autônomos. Basicamente zerou, né, a participação dos desempregados e empregados temporários, difícil explicar o porquê, talvez um fenômeno estatístico. E o pessoal que fica em casa, que geralmente é o pessoal aposentado, estudante, que é aquelas pessoas que realizam trabalho doméstico, continuam sendo as pessoas que menos são contaminadas, né? 41% da população e apenas 25% dos positivados. Pode passar. Em relação ao fator de risco, continuam aqueles 3 que se destacam sempre, pressão alta, né, que é sempre campeão, depois a obesidade e depois diabetes. Em relação aos sintomas, que é o próximo slide, nós temos as características, os sintomas, né, que geralmente são os mais característicos dessa doença: dor de cabeça, ausência de cor e cheiro e coriza. E lá no final, né, a falta de ar, que basicamente os casos são os mais graves. Pode passar. Enfim, é isso aqui. A gente pode ver a evolução, né, da doença desde meados de abril, crescimento acelerado, depois decréscimo, chegou em pico, e agora está nesse patamar. Né? E esse patamar, ele extremamente já começa a mostrar uma certa queda, né? Uma certa queda. É difícil até explicar o porquê. Talvez possa até confirmar depois, só ao longo do tempo que a gente vai ter essas, saber exatamente do que está sendo representado, né? Pode ser até que as pessoas que têm anticorpos, esses anticorpos não sejam permanentes, né? Eventualmente possam estar decrescendo, né? Porque na teoria, né? Quer dizer, na verdade, você chegou a um patamar, você pode flutuar em torno desse patamar, não pode ter nenhum decréscimo significativo acima da margem de erro. Não sei que outro fator venha explicar tudo isso. É outro fator desconhecido. Bem, em relação aos outros indicadores dessa doença, a nossa última... O nosso primeiro indicador são os atendimentos de síndromes gripais que foram realizados na semana passada. O que é que tem acontecido em relação às consultas gripais? Na semana passada nós tivemos mais de uma queda, né? A queda agora é de 4%, né? 4% em relação à semana passada. Então você nota que o pico da doença foi lá
pico da doença em termos de atendimentos gripais, então, só recordando, né, são aquelas consultas feitas pela rede pública ou pela rede privada relacionadas aos sintomas que são sintomas gripais, que incluem, obviamente, a própria Covid-19. Então, ao longo desse processo, desde o seu monitoramento, já foram feitas 195.763 consultas, ou seja, uma quantidade assim, extremamente significativa, né? Mais de 20% da população da cidade foi consultada na rede pública e na rede privada. E o pico foi justamente na semana 26, que é a última semana do mês de junho, na semana aí do São João. E de lá para cá você tem tido quedas, às vezes quedas mais rápidas, outras vezes quedas mais lentas, né? Então caiu 7%, 2%, 2%, opa, caiu 9%, 11%, e na semana passada caiu 4%. Então a tendência de queda continua. Agora, é interessante perceber que a queda ela é mais lenta do que a subida, né? Ou seja, existe uma simetria nessa curva, né? Na hora de subir, a subida foi bem mais rápida, ela na queda está resistindo. Provavelmente isso deve ser algum tipo de efeito contrário, provavelmente o efeito da abertura econômica. Pode passar. Continuando a olhar a evolução na quantidade de consultas de síndrome gripal, a gente tem esse outro gráfico que é baseado com a média móvel de 7 dias. A média móvel de 7 dias, essa está pintada aí de vermelho. O seu pico aí lá no final de junho, início de julho, né? Então você tem uma queda de lá para cá, uma queda consistente, foi caindo, teve um pequeno repique aí em meados de 10, 15 de julho, depois voltou a cair. Então, quando você olha a média dessa semana, um pouco mais de 1.757. Se nós compararmos com 14 dias atrás, foi 1.968. Então, e se compararmos com o pico, né, a queda fica muito mais saliente. Acho que é uma característica, né, uma comprovação de que a doença de fato está caindo. Né? Pode passar. Bem, outro indicador importante é a quantidade de pessoas atendidas na rede de hospitalar com síndrome respiratória aguda grave. Né? Também houve um crescimento ao longo dos meses de abril, maio e junho. O pico é lá na semana 26. Essa semana epidemiológica 26 vai ser a mais famosa dessa nossa doença. Né? Ela foi o pico para vários indicadores. E de lá para cá você teve quedas. As quedas às vezes foram mais lentas e às vezes mais acentuadas. Né? Na primeira semana caiu 3%, na segunda 13%, depois 3%, depois 21%, depois 7% e agora caiu 5%. Então é um indicador que nos conduz a dizer que de fato a doença está em queda. Pode passar. Agora, em relação também à síndrome respiratória aguda grave, isso é uma coisa que chamou a atenção, que a gente está olhando com muito carinho, assim, com muita atenção, sabe o que está acontecendo. Quando a gente faz o mapa com média móvel de 7 dias, a gente de fato vê lá o pico lá no final de junho, depois tem um decréscimo, mas quando a gente olha para essa semana que passou, aparentemente os últimos dias da semana passada tiveram um desempenho de aceleração. Então, quando a gente compara a média móvel do último dia da semana passada com 14 dias atrás, a média móvel está acima, está de 68 para 64. Então, isso pode ser um fenômeno absolutamente aleatório, mas isso pode também dar algum indicativo, né, de que a reabertura das últimas 2 semanas pode ter tido um impacto positivo sobre esta doença, ou seja, merece alguma atenção sobre o que está acontecendo. É exatamente por isso, só pulando as conclusões, é que amanhã o COI vai estar reunido justamente para que a gente possa debater esse processo de reabertura, né, e confirmar ou não as próximas fases. Nós já tivemos a abertura da fase A, a primeira e segunda etapa, tivemos a abertura da fase B, primeira e segunda etapa,
e na próxima semana temos o início da fase C. Então, nós vamos discutir justamente com o COI essa sua fase C, se a gente dá continuidade ou se, eventualmente, nós vamos ser forçados a congelar essa fase C por conta de alguns indícios como esse aqui, que estão chamando a atenção para um eventual ressurgimento da doença. Mas isso aí, obviamente, tem que ser cotejado com outros indicadores, assim, não apenas relacionados à doença, como também indicadores relacionados à nossa rede hospitalar, que são os dados que a gente tem a seguir. Pode passar. Em relação à UTI, Covid, o que é que nós estamos percebendo? É que esse foi o indicador que mais demorou a cair, mas que nos últimos 10, 14 dias, de fato, houve uma queda significativa, e o percentual de UTIs Covid ocupadas já ficou abaixo de 70%, aí em torno de 63,88%, com tendência à estabilidade. Então, aumentou muito a disponibilidade de UTIs Covid, já não tem mais nenhum tipo de restrição grave como nós tínhamos no final de junho e início de julho. Esse é um bom indicador. Pode passar. O que não está acontecendo com os outros leitos de UTI, né? A gente percebe aqui, por exemplo, aqui são leitos de UTI não Covid, então o percentual de ocupação está em 78%. Então, está escasseando agora são leitos de UTI não Covid. Então, justamente, a gente vai ter que avaliar a evolução da Covid nas próximas 2 semanas, e na sequência nós vamos ter que fazer a reconversão. Aliás, o próprio HUT já está começando a reconversão de leitos Covid, leitos de UTI Covid para leitos de UTI não Covid, né? Porque com a reabertura da atividade econômica, aumentaram muitos acidentes de trânsito, aumentou muito também a própria quantidade de outros tipos de acidente, né? Acidentes cardiovasculares, por exemplo. Pode passar. Agora, enfermaria, não? Não passou. Estou aqui ainda, leitos de ocupação de leitos de UTI. Travou aqui. Travou. Até minha imagem está travada ali. Pronto, aqui apareceu aqui a tela, isso, lateral. Pronto, aqui tem leitos de Covid, enfermaria Covid. Já quando se fala de enfermaria, o percentual caiu bem mais rápido, né, do que o leito de UTI, mostrando a importância do leito de UTI. E hoje, o percentual de ociosidade já está na casa de 50%. Então, acredito que em 2 semanas nós já poderemos ter decisões mais drásticas, né, acerca da reconversão de leitos de Covid em leitos não Covid, né? É uma decisão que a gente vai ter mais 2 semanas para ver os dados, né, e fazer essa conversão. Por quê? Porque continua ainda 2 ameaças. A ameaça da reabertura econômica, né, que até agora não deu um efeito significativo, mas a gente está passando nessa semana, na semana passada, depois dessa semana, pelos momentos mais críticos dessa reabertura. E a gente tem ainda que esperar ainda o que está acontecendo no interior do estado, né? Só relembrando que o modelo matemático que fez a previsão correta acerca de Teresina, ele prevê que o pico do Piauí em termos de circulação de vírus é final de julho, início de agosto, e provavelmente o pico de óbitos, se for correto esse modelo, o pico de óbitos e, obviamente, a utilização de UTI no estado do Piauí, diga-se, interior vai ser aí agora no final de agosto, né? Nas últimas semanas de agosto, eventualmente primeira semana de setembro, mas isso é uma coisa a ser confirmada. Os dados agora não estão ainda confirmando essa tese, né?
Quando a gente olha aqui, a ocupação de enfermaria não Covid, né, a gente nota justamente o processo contrário, né, que a enfermaria não Covid está crescendo, né, está com um percentual de ocupação de 71% e 84%. Então, mostrando que a pressão já é contrária, já não é mais em cima da Covid, já é mais em relação às doenças não Covid-19. Pode passar. Acho que travou. Hã? Pronto, agora, basicamente aqui você tem a ocupação de leitos de UTI do setor público, né, que tem decrescido, pode passar rapidamente. A UTI do setor público tem que decrescer rapidamente, também do setor privado teve uma tendência nas últimas semanas, foi interessante, pode voltar aí só. Na semana passada, enquanto o setor público caiu, a ocupação de UTI, houve um pequeno acréscimo no final da semana, no decorrer da semana, das UTIs do setor privado. Não está claro que processo é esse. Pode ser que tenha algo a ver com a chegada de pacientes do interior. É uma coisa que tem que aumentado muito, né? A gente tem percebido, mas na frente tem alguns dados que a gente pode dar para sustentar essa tese. Pode seguir. Nós estamos de volta aqui no Palácio da Cidade e aparentemente a internet lá da Vista era mais ágil do que aqui do Palácio da Cidade. Essa coisa tem que dar uma olhada nisso para que essas nossas apresentações sejam mais rápidas. Continua parado aqui. Tem aquele outro conceito de UTI que é mais restrito, né? Esse conceito também continua a cair, apenas também por 61%, continua a tendência anterior. Então pode passar, vamos falar logo para óbitos, né? Pronto. Aqui, não, pode voltar. Acho que se passou uma mais. Né? Vamos lá. Evolução de casos, jogos. Primeiro, aqui casos, vamos lá, pelo gráfico. Não, bota caso, né? Pode botar caso. Casos de residência por data de 2 anos, média maior 7 dias. Então, você nota o crescimento da quantidade de casos, o pico aí no final de julho, depois tem uma queda muito grande. E nas últimas 2 semanas, tem tido um aumento. Isso é interessante debater esse assunto. Olha só, a quantidade de casos talvez seja um dos piores indicadores que a gente tenha. Por quê? Porque a quantidade de casos, ele mede talvez mais a nossa capacidade de testar do que efetivamente a quantidade de pessoas que estão positivadas. Então, cresceu muito, quer dizer, nesse mês de julho, né, a quantidade de testes feitos na cidade. Então, por exemplo, todo o setor privado, para retornar, aquelas pessoas que estão com sintomas têm que se testar. A prefeitura passou a adotar não apenas mais o teste sorológico, que se faz a partir do 8º dia do sintoma, mas também passou a adotar o teste de antígeno, e também aumentou muito a quantidade de testes realizados na cidade. Então, a cidade está fazendo algo em torno de 1.500 a 2.000 testes por dia. Então, isso impacta, né, a quantidade de casos positivados. Então, pode ser essa uma das justificativas para esse aumento, né, que tem significativo nas últimas 2 semanas, porque esse aumento significativo de casos notificados, na realidade, ele não bate com aquilo que chegou nas unidades básicas, não bate com aquilo que chegou nos hospitais, não bate com nenhum outro dado, certo? Então, uma outra tese também, o pessoal do COI está até estimando, passou aí sem querer a tela, já está em off. Outra possibilidade também, que eu pedi o pessoal do COI para verificar, é que muitos casos de testes antigos estão sendo registrados apenas recentemente.
Então, isso pode dar uma versão distorcida do que esses dados que estão na tela. Mas, enfim, nós não estamos estudando isso. Estamos levando isso em consideração, estamos tentando entender o que está acontecendo. A tese mais aceita é de que, de fato, houve um aumento significativo da quantidade de testado. Bem, em relação à questão de óbitos de residentes por semana epidemiológica, o pico foi lá na semana 26, né? Nós tivemos lá 82 óbitos, né? 87 óbitos. Aí depois teve um outro pico na semana 29, né? Aí depois voltou a cair significativamente. Então, se nós pegarmos na semana passada, foram basicamente 45 óbitos contra um pico de 87, ou seja, caiu quase a metade dos óbitos em relação ao pico, do pico em relação à semana passada. Então, isso mostra que, embora seja o último dado a cair, né, o último indicador, a última medida a cair, mas, de fato, a característica do ciclo epidemiológico também está sendo demonstrado aqui com a quantidade de óbitos de residentes. Nessa semana já está registrado já 15, né? Pode passar. Pode passar, isso. Bem, aqui a gente já pode observar a quantidade de óbitos através da média móvel dos últimos 7 dias. Então, o pico foi lá no final de junho, início de julho, né, com quase 15 óbitos por dia, e de lá para cá houve uma queda significativa, né? E na semana que passou, nós estamos aí com a média um pouco abaixo de 6 óbitos por dia. E há 14 dias atrás, nós estávamos com a média de óbitos de 7,71. Então, isso é uma demonstração de que os casos, né, são decrescentes ao longo dessas semanas. Eventualmente, se essa retomada econômica der algum impacto sobre a doença, essa curva ela poderá ou ficar achatada, né, ficar num determinado patamar, ou eventualmente ter um repique. Não se sabe exatamente o que vai acontecer. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado, especialmente nas próximas 2 semanas. Tendo em vista que nas 2 semanas passadas, né, nós tivemos a reativação do centro, né, e é justamente a fase B, essa que é a fase mais difícil, né, em termos de manutenção do controle da doença. Então todos os sentidos, né, para monitorar esse processo. Aqui nós temos óbitos de não residentes, né, por semana epidemiológica. Então você pode ver que houve também lá na semana 28, houve um pico, né, depois uma queda, voltou até um pico e voltou até uma queda semana passada. Esse indicador está mostrando que eventualmente não existe, quer dizer, esse indicador não demonstra a existência de um novo pico no interior do estado, entendeu? Então, para nós, isso é até uma boa notícia, né? Se o interior continuar a ter menos, a cair sua quantidade de casos, então para nós vai ser um motivo de maior tranquilidade. Agora, se nós compararmos a quantidade de óbitos que está acontecendo de pessoas do interior aqui em Teresina com o que aconteceu, por exemplo, lá em junho, julho, aumentou muito, né? Antigamente você tinha cerca de 20%, de 18% a 20% dos óbitos que eram do interior. Agora você está na casa aí de 25%, 24%, 26%. Então, ali já foram 277 óbitos de não residentes na cidade de Teresina, comparado com um pouco acima de 800 da própria cidade. Então, isso demonstra que no mês de julho, né, de fato, houve uma piora do quadro no interior. A gente espera para ver agosto o que vai acontecer, né? Se agosto se o pico do Piauí não se confirmar, obviamente nós vamos ter maior facilidade, né, nessa saída dessa crise. Pode passar. Isolamento social, como é de se esperar, com a retomada da atividade econômica, nos dias de semana, né, tem caído de forma crescente e se acelerou nas últimas 2 semanas, especialmente na semana passada, né, quando se abriu o comércio. O centro foi reaberto de fato nas últimas 2 semanas, então houve uma quebra grande do isolamento social. Isso pode ser visto na taxa do in-loco, que é essa laranja, a queda nessas últimas 2 semanas. E a própria
o próprio indicador da associação também já demonstra, né, assim, que isso aqui é nas últimas 2 semanas. Mas uma coisa interessante de se destacar é que está se mantendo, né, um respeito muito grande, né, pelos finais de semana. Acho que tem sido um bom indicador, né? Muito embora o domingo passado não tenha mantido a mesma tradição dos domingos anteriores, mas enfim, mas até comparativamente com outras capitais, Teresina, nos finais de semana tem tido um bom desempenho. Agora mesmo, nós vamos avaliar com o pessoal, né, o que vai acontecer nas próximas 2 semanas nesses próximos finais de semana. Na verdade, tem algumas pequenas alterações em relação ao passado, mas de certa forma tem sido uma garantia, né, para que a doença, para que essa retomada da econômica não prejudique tanto a situação da saúde da população. Aqui esse quadro é um quadro interessante, e serve para quem possa dar uma olhada no que está acontecendo no Piauí como um todo. Basicamente, esse quadro ele faz o quê? Acompanha as principais cidades do Piauí, as cidades que são responsáveis por 80% dos óbitos, né? E coloca essas cidades com 2 normalizações. Primeiro, essas cidades são colocadas com valores por 100 mil habitantes, que é uma coisa você comparar uma cidade com 10 mil habitantes com uma cidade de 800 mil habitantes. Então, você tem que usar uma mesma métrica. E a métrica são 100 mil habitantes. Então, quantos habitantes faleceram por 100 mil habitantes na determinada cidade? Essa aqui é a pergunta. E a segunda pergunta é em que período, em que estágio da fase da semana epidemiológica a cidade se encontra. Então, isso é medida a partir da data do primeiro óbito. Então, a cidade de Teresina é justamente essa linha roxa, pode ser vista aqui. Bem ao lado de Teresina está a cidade de Parnaíba, e lá abaixo está a cidade de Picos, que são as 3 cidades maiores, né? Agora, quando a gente olha para o gráfico acima, a cidade que até agora tem sido muito fortemente atacada, como eu disse, é a cidade de Água Branca. São 140, né? 140 óbitos por 100 mil habitantes, né? Proporcionalmente a cidade mais atacada. Também tem sido muito atacada, né, a cidade de Uruçuí, que é essa verde, cresceu muito Uruçuí. O sul do estado estava muito fora, né, mas o Uruçuí, como tem uma atividade econômica bastante ativa, né, ela tem sofrido muito nas últimas semanas. E as outras cidades são mais do norte do estado, né, como a gente sabe que a doença entrou pelo Ceará. Então você tem lá a Luzilândia, que é vermelha, você tem a amarela, que é básica, depois tem Esperantina, que é marrom, você tem Cocal, lá atrás você tem Luiz Correia, ali você tem Buriti dos Lopes, e você tem ali fora da Zona Norte somente Floriano, né? Acho que eu vi o Oeiras aí. Acho que a Oeiras está ali, então o verde escuro em algum canto aqui. Aí tem Zé de Freitas também. Enfim, a doença que ela agrediu fortemente Teresina, o norte do estado, né, isso está bem caracterizado, e fora do norte do estado atingiu Água Branca, que é o polo central do Médio Parnaíba, e atingiu a cidade de Floriano, Oeiras e Picos. E lá embaixo atingiu também Uruçuí, que começou a aparecer também com muito destaque. Então é mais ou menos essa a conformidade da doença. E isso aí concentra, todas essas cidades, são 12 cidades, 14 cidades, elas concentram aí 80% dos óbitos de todo o nosso estado. Então, essa é o gráfico de 17 cidades. São essas 17 cidades que concentram 80% dos óbitos. Pode passar. Passou? Aqui não passou ainda não. Falta agora mostrar as capitais do Nordeste, dentro desse mesmo sistemática, né, da semana epidemiológica e normalizado. Aqui, pronto. Aqui você tem essa mesma normalização, né? A quantidade de óbitos por não mais 100 mil habitantes, mas por milhão de habitantes. E aí, a partir
contar dias a partir do primeiro óbito. Então, a cidade que mais sofreu até agora continua sendo a cidade de Fortaleza, ali aquela curva preta. Na sequência, você tem a cidade vermelha, que é a cidade de Recife. Depois tem a cidade azul, que é São Luís. Note que São Luís foi, no início, a cidade que mais sofreu, né? Mas quando houve a queda, passou do pico, de fato, São Luís ficou bem mais preservado. Depois você tem a cidade de Natal, tem a cidade de Aracaju, João Pessoa está um pouco atrás de Teresina. João Pessoa é uma das poucas capitais do Nordeste que não chegaram no pico ainda, né? Tem um indicador que foi a única capital das 9 que não passou pelo pico. Teresina é essa de roxo, e abaixo de Teresina tem Maceió. Maceió teve um pico muito rápido no começo e depois passou a sofrer menos, né? É um caso interessante. E lá embaixo, Salvador. Salvador até agora tem sido a capital nordestina, que é até grande a cidade, óbvio, né? Que tem sido mais poupada, né? Uma das teses que pode ter acontecido é que Salvador eventualmente não tenha passado pelo pico como João Pessoa passou. Então, eu vi os dados de Salvador hoje de manhã, eu achei um comportamento estranho, né? Como se tivesse tido um pico, depois teve um recesso, depois outro pico. Provavelmente, acho que Salvador ainda não chegou no seu ponto máximo. Mas, enfim, esse é o comportamento, né? E a gente já... Opa, pode voltar um pouquinho? E a gente percebe, né? Aí é São Luís do Maranhão? Pegou todas as capitais. Se quiser mostrar rapidamente, pode ser rápido. Rapidamente mostrar todas as capitais do Nordeste. O que aconteceu com São Luís? São Luís teve um pico muito violento e depois foi cair. Depois foi retomada da atividade econômica, voltou para outro patamar e está voltando a cair. Esse novo pico que nós queremos evitar em Teresina. Por isso que a nossa reabertura tem que ser regrada, para que a gente não cometa esse erro que, por exemplo, aconteceu em São Luís. Pode passar. Tem outra cidade? Mais nada? Tem? Tá. Fortaleza. Opa, que esse aqui não. Passou duas, avançou. Aqui não está legal, não, né? Sei não. Pode voltar um pouco antes. Passei Teresina. E essa aqui, o que está aparecendo essa que está aparecendo aqui é Fortaleza. Vem subindo, sobe, chega um pico, depois vai decrescendo. Então, Fortaleza teve um comportamento bastante típico, né? Com um pico só e depois com a queda consistente. Não aconteceu o que aconteceu em São Luís e Fortaleza. O que mais? Natal está demorando a chegar. Pronto, chegou aqui Natal. Olha só, Natal também é o mesmo problema de São Luís. Teve um pico aí final de junho, muito próximo de Teresina, caiu, está voltando a ter um pico bastante consistente agora no final de agosto, início de agosto. Ou seja, esse é um outro problema, né, que a gente tem que estar... É interessante a data de óbito, tem notificação. Certo. Pode passar. Natal, pode passar. A João Pessoa. Já João Pessoa não está caracterizado ainda o pico. Cresceu, subiu, entendeu? Ainda o pessoal da estatística não caracterizou ainda o pico em João Pessoa. Eventualmente pode estar crescendo ou já pode ter passado, mas é uma capital ainda que não está bem caracterizada a existência do pico. Você nota que o gráfico dela não está tão parecido com os outros gráficos. Pode passar. Pronto, aqui Recife. Recife teve um momento primeiro de alívio, depois voltou, teve um pico maior e de lá para cá, de fato, você tem uma queda, né? Então, você nota que nem toda curva, né? Nem toda cidade tem curva semelhante, né? Você tem diferentes históricos, né? E isso se deve à dinâmica de cada cidade. Pode passar.
Maceió, esse é um caso, Maceió teve seu pico rápido, né? Aí com 60 dias após os primeiros mortos, caiu rapidamente, mas com a retomada econômica, você nota uma curva ascendente, né? Em Maceió, que é uma coisa que a gente tem que evitar, certo? Então, essa é uma dinâmica, né, que a gente tem que evitar, quer dizer, muito embora a gente esteja caindo nas últimas 4 semanas, mas se nós não tivermos tomado todas as restrições, né, respeitar todos os protocolos, nós podemos ter uma retomada, né, como em outras cidades está acontecendo. Né? Não está acontecendo em larga escala, mas essa curva ela pode começar tímida, mas daqui a pouco ela pode gerar um pico semelhante aos anteriores. Né? Internacionalmente tem um caso de Israel que ficou famoso, né, que mostrando que não se pode brincar com essa doença. Essa doença é perigosa e se houver um desleixo, né, no cuidado, né, com os protocolos, com o distanciamento, ela pode voltar e voltar eventualmente no mesmo patamar que aconteceu anteriormente. Pode passar. Acabou? Aracaju? Aracaju, lá do nosso querido prefeito Edivaldo Nogueira. Nada de Aracaju? Não. Está viajando para Aracaju e voltando para Aracaju. Pronto, Aracaju. Aracaju tem um pico aí lá no final de julho, né? Ali próximo de Teresina, e depois entrou em queda e entrou no processo, quer dizer, reabertura econômica. Vai e volta, vai e volta. Aparentemente entrou no platô, né, ainda alto, né? Mas mais distante do pico anterior. Então, essa é um outro tipo de comportamento. Tem Salvador aí, não? Salvador, para mim, é um grande mistério dessa capital nordestina. Mas o interessante notar, né, nessas comparações com outras cidades, é que cada cidade, né, tem um histórico, né? A coisa a curva ela não é pré-determinada, né? Ela depende do que os habitantes da cidade fizeram, do que o poder público da cidade fez, do que as pessoas fizeram durante esse período, e isso influenciou o comportamento da doença. Quer dizer, não é o vírus que descreve um caminho inexorável para a doença, não. É uma interação entre o vírus e o comportamento das pessoas. Salvador, eu tenho uma certa dificuldade de entender que Salvador já passou pelo pico, né? Quer dizer, essa curva, quer dizer, Salvador, ela subiu, foi para um patamar, ficou para um patamar maior, caiu, voltou a subir. Enfim, ela não está... Eu acho que não só João Pessoa, mas também minha desconfiança que Salvador ainda não passou pelo seu pior momento. Né? Acho que esses dados não permitem dizer isso, né? Porque se a gente for considerar, por exemplo, houve uma reabertura do comércio agora em junho e julho, e essa reabertura do comércio já gerou um pico maior do que antes. Então, é como se o pico anterior não tivesse existido, né? Então, essas duas cidades, né, eu acho que vão passar, ainda vai ter muita luta pela frente, tanto Salvador quanto João Pessoa, né? Do que, enfim. Mas eu fiz questão de mostrar esses dados pelo seguinte, para mostrar o seguinte, que a curva ela tem uma dinâmica própria, a doença tem uma dinâmica própria, mas essa dinâmica ela é muito influenciada por aquilo que acontece localmente. Então, eventualmente, você pode ter um caso clássico com pico único, com subida e descida, como está acontecendo em Teresina, como aconteceu lá, acho que foi foi Fortaleza, que está muito claro, né? Mas em outros casos, né, você tem, esse caso de Salvador é interessante, quer dizer, você teve já um pico, aí depois você teve a queda, a retomada da atividade, Salvador já está com um pico maior do que teve nos meses anteriores. Então, para mostrar que o jogo não terminou. Acho que a gente já avançou muito. Se fosse jogo de futebol, a gente está aí com uns 25 minutos do segundo tempo, mas o jogo não terminou e a gente não pode, de forma nenhuma, abrandar, né, as regras, né, os protocolos, e a gente tem que ter muito cuidado, né, na questão do isolamento, na questão especialmente do distanciamento social.
Hoje andei pela cidade, quer dizer, eu pude perceber muito respeito à questão da máscara, mas, mas tinha muita preocupação ao ver muitos comércios onde o distanciamento não estava sendo respeitado, que é uma coisa que pode nos levar a novos momentos de muita dificuldade. Tá? Pronto, acho que é bom terminar agora, como é que a conexão não está boa, para que a gente possa responder alguma pergunta. Vou fazer algumas perguntas. A Poliana, de 180 graus, pergunta: as restrições de funcionamento de atividades nos fins de semana. Tá? Repetindo, as restrições de funcionamento de atividades nos finais de semana irão continuar? O que é determinante para essa decisão? Basicamente, a gente está percebendo que a doença está caindo, mas já começa a dar sinais de cansaço nessa queda. Então, tem aqueles indicadores que eu mostrei, que são indicadores que começam a mostrar que a queda já não é mais tão significativa. Muita pergunta. Eu não estou conseguindo ouvir, tu está ouvindo aí? Deixa eu perguntar aqui. Pensa se o pessoal está ouvindo ainda. Aqui, a Poliana está me ouvindo. Vocês estão ouvindo bem? Estão me ouvindo. Então, responder para a Poliana. Então, veja só, a gente acha que a queda continua, mas na última semana existem alguns indicadores que essa queda pode ter estagnado. Então, nós vamos ter a reunião com o COI amanhã à tarde, justamente para fazer essa avaliação, para saber sobre a continuidade da abertura econômica, se a gente continua conforme foi planejado, assim como também a gente vai fazer debate sobre a questão dos finais de semana. Então, a princípio, né, as questões dos finais de semana continuam exatamente a mesma. Nós vamos discutir isso e vamos soltar amanhã um decreto sobre essa questão, mas a princípio continua como nos outros 2 finais de semana anteriores. Ela também pergunta: prefeito, o senhor voltou a fazer visita a obras na capital. Para os próximos meses, qual será a prioridade da prefeitura em relação às obras e serviços que foram paralisados em razão da pandemia? Já foi definido esse cronograma? Que importantes obras previstas para 2020 terão condições de serem concluídas? Olha, nós estamos retomando as obras. Primeiro, aquelas obras com recursos externos, foram retomadas gradativamente a partir de julho, meados de julho. Agora, em agosto, nós estamos retomando as obras de origem de recursos próprios. E, basicamente, nós esperamos a continuidade de tudo que estava em andamento. Nós tínhamos um programa de obras de mais de 300 milhões de reais. Infelizmente, por conta dessa continuidade de quase 4 meses, muitas dessas obras não vão ser finalizadas na nossa gestão, vão ficar para o próximo prefeito. Temos obras importantes e queremos maximizar a quantidade de obras que vão ser finalizadas, como é, por exemplo, a Ulisses Marques. Mas, por exemplo, a ponte para a Água Mineral, dificilmente ela vai ser concluída nesse ano, então vai ficar para o próximo prefeito inaugurar. Nós temos 2 obras que ainda não foram retomadas, recursos próprios, que a gente tem todo o interesse em retomar, estamos em tratativas com a construtora, que é lá o viaduto da Barão de Gurgueia e é também a Avenida Marginal Sul, né, que sai ali da Rua Cefap e vai até a ponte Anselmo Dias. Né? A construtora está tendo uma dificuldade e a gente não sabe se vai ter continuidade com essa construtora. Se houver a descontinuidade do contrato, obviamente a obra vai atrasar e, obviamente, só vai ser concluída pelo nosso sucessor. Aliás, nosso sucessor vai ficar, está fazendo as contas aqui, depois dessa paralisação de 3 meses e meio, 4 meses das obras prefeitura, nosso sucessor vai ficar com quase 800 milhões de reais de obras para serem realizadas, entendeu? Então, ele não vai ter apenas 1 ou 2 anos de obras para continuar a fazer, não. Vai ter aí uns 3 anos, né? Ele vai ter... o próximo prefeito ele não vai precisar ir muito a Brasília, não. O trabalho dele vai ser maior, vai ser gastar o dinheiro dos vários financiamentos que nós conseguimos. E estamos conseguindo ainda, né? O pergunta do Francisco. Prefeito, o problema da escassez de medicamentos já foi resolvido?
Não, essa não foi de forma definitiva. Essa é uma batalha permanente. Existe uma escassez que é mundial, existe a escassez também no Brasil. Nós temos remédio. Semana passada, nosso estoque garantia 20 dias de funcionamento das UTIs. Ontem, o estoque que nós havíamos aumentado garantia o funcionamento de cerca de 35 dias. E depende muito não apenas do fornecimento, que está cada vez mais escasso, mas também depende muito da demanda por UTI. Então, essa é uma variável bastante crítica no momento, não apenas em Teresina, mas também em todas as capitais, né, cidades médias grandes, que ainda continuam a sofrer com essa pandemia. Nós temos tido um contato intenso com o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde fez uma licitação generalizada para o Brasil, essa licitação deu deserto, estavam repetindo semana passada, e nós temos buscado entendimento com outras prefeituras, com outros governos estaduais, para que nós possamos ter acesso a esses medicamentos. Então, essa tem sido uma batalha constante e permanente. O Hélio Teixeira, do Portal 86. Prefeito, pelos índices de transmissibilidade dessa pesquisa, é possível dizer que as medidas adotadas foram acertadas? Olha, é um fenômeno, né, ele não é determinado por uma medida ou duas medidas. Essa crise epidemiológica, ela vai ser estudada no futuro e, obviamente, você tem vários fatores que explicam, né, a expansão e retração da doença. Fatores que são biológicos, como a característica dos vírus, fatores que têm a ver com o comportamento da própria comunidade, fatores que têm a ver com a própria existência de políticas públicas, fatores que têm a ver com o próprio desempenho das unidades de assistência à saúde, enfim, fatores climáticos, enfim. Na realidade, como diriam o pessoal da estatística, né? Não existe um determinante, existe um conjunto, um vetor de determinantes. Então, essa é uma questão que vai ser estudada no futuro, e só no futuro, só alguns pesquisadores no futuro é que vão poder estabelecer, né, que tipo de determinantes foram mais importantes do que outros e em que condições esses determinantes foram mais importantes que outros. Mas o fundamental é que nós, a partir da realidade que nós vivemos, nós tomamos as melhores decisões, aquelas decisões que pareciam as mais apropriadas e corretas para preservar a vida. Então, é isso que eu falei para o nosso pessoal da Fundação Municipal de Saúde, lá na primeira semana da crise. Olha, nós vamos entrar numa guerra, estamos entrando numa guerra. O fundamental a gente não sabe se ganha ou se perde. O fundamental é que a gente possa fazer o melhor daquilo que a gente sabe fazer. O fundamental é que a gente possa dar o melhor de nós mesmos. Né? Entrar no jogo de futebol, quer dizer, a gente vai enfrentar um adversário que a gente não sabe quem é. Pode ser o Milan do outro lado, pode ser o Auto Sport, o clube, pode ser, enfim, não interessa quem vai estar do outro lado. Mas o fundamental é que o nosso time possa entrar em campo e fazer o melhor que ele sabe jogar. Então, é isso que nós sempre defendemos junto àqueles que enfrentaram por parte do poder público e continuam a enfrentar nessa batalha, e também defendemos junto à cidade de Teresina, que nós devemos fazer o melhor para preservar vidas. Positivo? Apoliana, além da reconversão de leitos de UTI, a Prefeitura está avaliando a desativação de leitos nos hospitais de campanha do município, como fez o governo do Estado com o Verdão? Nós já começamos o processo de avaliação. A princípio, nós já estamos reduzindo a quantidade de UTIs contratadas do setor privado. Nós tínhamos 24 leitos contratados no Hospital São Paulo, 12 leitos de enfermaria, 12 leitos de UTI. Então, nós já notificamos o hospital. Em breve espaço existe um cláusula contratual para que, previamente, o hospital seja avisado. Também nós temos outros 10 leitos que são contratados do Hospital São Marcos. Também nós já estamos notificando o Hospital São Marcos cerca dessas UTIs. Mas existe um delay de tempo até que essas UTIs sejam desativadas. Então, esse delay é de cerca de 3 semanas. Então, se nessas 3 semanas nós tivermos qualquer tipo de intercorrência, obviamente nós cancelaremos, né, interromperemos esse cancelamento. Ou seja, nós temos tempo suficiente nas próximas 2, 3 semanas para avaliar o quadro e para sabermos se nós vamos ter uma ressurgência ou não. Né? Então, acredito que cautela é muito importante nesse processo final,
para que a gente não cometa nenhum erro grosseiro, né? Vamos ter um pouco de calma, especialmente nas próximas 2 semanas, para que a gente possa compreender completamente as consequências dessa abertura econômica. Agora mesmo a gente mostrava das outras cidades, e tem exemplos aí que não são legais, né? Eu acho que, por exemplo, aí de Salvador é um exemplo preocupante, né? Então, é importante que a gente tenha muito cautela nesse processo. É uma frase que eu gosto de ouvir e gosto de repetir, quer dizer, nós estamos avançando, mas nós não vencemos ainda, o jogo não acabou. E o jogo só acaba quando o juiz apita o apito final, que é os 90 minutos do segundo tempo, quando não tem prorrogação, né? A pergunta do Franciel mesmo da Poliana, você já respondeu sobre a desmobilização dos leitos de UTI. E a Liana faz a pergunta: o processo eleitoral está atrapalhando o combate à Covid em Teresina? Atrapalhou desde o começo, né? O fato das eleições serem no ano de 2020 fez com que houvesse muita politização lá desde março. Então, todos esses vídeos que a gente viu aí, essas carreatas, tudo que a gente viu aí desses grupos de WhatsApp, nessas lives em Instagram, muita gente falando bonito, falando rosado. A maioria disso aí é tudo candidato a vereador, candidato a prefeito, candidato a vice. Na realidade, todo mundo buscando estabelecer um palanque político no momento que a cidade estava sofrendo, no momento de muita dor, de muita luta. Enfim, o Brasil cometeu muitos erros nesse ano de 2020 e eu acho que a confirmação das eleições de 2020 foi mais um erro cometida, né? E isso provocou mais sofrimento, provocou óbitos, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Quer dizer, o calendário eleitoral, ele em si é uma causa negativa, né, no enfrentamento dessa doença. Perfeito. Ninguém mais tem pergunta? Não surgiu outra pergunta. Não surgiu nenhuma. Tranquilo. Tchau, pessoal. Até mais.